Você sabe o que é inusitude? Inusitude é questionar o comum, é não se contentar com o básico. Inusitude é perder o medo. Experimentar o novo, é encontrar seu próprio espaço. Espaço de ser, espaço de crescer, espaço de brilhar. Encontre seu espaço aqui. ESPM, o inusitado em constante movimento. Pessoal, muitíssimo boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos aí ao nosso terceiro Fashion Digital Day da SPM. Estou super feliz de vocês estarem aqui, sejam muito bem-vindos. Quero agradecer, meu nome é Caio Bianchi, eu sou gerente da área chamada Dynamic SPM, de cursos livres da instituição. Então, quero aqui só fazer essa abertura, agradecer todo mundo, principalmente a Kate, que foi a nossa curadora do evento, que vai estar com todo mundo aí até bem mais tarde. A Kaline, Vitória, Marília, Taba, que estão aí com a gente também nessa primeira mesa. Muito obrigado para todo mundo. Espero que vocês tenham um evento maravilhoso e qualquer coisa que vocês precisarem, vocês contem com a gente. A gente está com o pessoal de eventos aqui. Obrigado também por organizar tudo. O que vocês precisarem, dê um toque, que a gente está aqui com vocês para ajudar no que vocês precisarem. Com uma surpresa boa, não vou soltar spoiler aqui da Kate, né? Mas tem surpresa boa hoje, para além dos conteúdos maravilhosos aí das mesas, tá bom? Gente, bom evento. Kate, obrigado de novo, viu? Pela parceria de sempre. Obrigada, Caio. Obrigada a você. Hoje a gente está com a nossa terceira edição do Fashion Digital Day, com essa mesa maravilhosa. Eu sou a professora Caterine, vou compartilhar um material rapidinho aqui com vocês para contar um pouquinho da nossa programação de hoje. A nossa primeira mesa de gestão de marcas, de gestão de crise nas marcas de moda, com a mediadora Kaline, com a Tabata, com a Marília. Depois nós temos gestão de carreira na moda, multicanais digitais de moda, gestão de produto de moda para os multicanais digitais. Então, quem estiver com a gente aqui nas outras sessões estará conosco até às 10 horas da noite. Eu sou a Caterine, coordenadora do Hub de Moda e Luxo da escola. Aqui estão os meus contatos. Eu vou pedir também para o pessoal de eventos compartilhar esse material com vocês depois. Então, vamos nos conectar, vamos conversar. Adoramos falar de moda e luxo, vocês vão perceber por aqui isso. Nossos próximos cursos, quais são e qual é o benefício que vocês têm? Então, quem está participando do evento hoje tem um cupom de desconto para nossos cursos. Agenda de março, semana que vem a gente tem produção de conteúdo e PR com a Glamour, depois gestão de planejamento e varejo de moda com o professor Marco Muraro. Em abril a gente começa o Combo Vogue, isso tudo na área do Dynamics, Marketing e Branding. Depois nós temos marketing digital para moda com a Glamour, então voltamos a falar de moda, inovação, moda e indústria de luxo ainda em maio, e para fechar o semestre, gestão de marketing de moda comigo. Vamos tentar aprender aí como é que faz esse negócio. É o nossa próxima turma de pós-graduação do Master de Fashion Digital Business, a qual todos os mediadores do nosso evento de hoje são professores, inclusive a Kaline, inclusive a LTK, que é a nossa super parceira na disciplina de planejamento de conteúdo e desenvolvem um trabalho a 20 mãos com os alunos. A nossa turma, quarta turma, começa dia 28 de abril. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, será um prazer recebê-los na SPM. Aqui está o meu contato. Quero apresentar, então, de novo a nossa mesa. Professora Kaline, mediadora da mesa, com as convidadas Vitória Muniz, da LTK, Tabata Bocato, da TGB Comunicação, e Marília Ideste, da OAS. Sejam bem-vindas. Obrigada, Kaline, por ter aceitado o convite e as nossas participantes. Boa mesa para vocês. Super obrigada, Kate, obrigada, Caio, obrigada, meninas. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso painel
de gestão de crise nas marcas de moda. A gente vai falar sobre as principais causas de uma crise de imagem, como gerenciar e como evitar crises de imagem, e também, claro, como usar uma crise de imagem a favor de uma marca. Eu sou a professora Kaline Migliato, eu sou jornalista especializada em moda em Madrid, sou mestre em gestão de negócios e acumulo aí 20 anos de experiência nas áreas de comunicação e conteúdo, né, tanto para veículos editoriais quanto para marcas de moda. E comigo estão aqui a Vicky Muniz, que é Relações Públicas e gerente de contas da LTK, a maior plataforma de monetização de conteúdo para influenciadores. A Tabata Bocato, que é jornalista, influenciadora, empresária e fundadora da TGB Comunicação. E a Marília Ideste, que é coordenadora de branding, PR e conteúdo das marcas Ida, Suki e da plataforma OAS. Sejam todas muito bem-vindas. Obrigada por aceitar nosso convite, meninas. Obrigada pelo convite, né, Kai, turma da SPM, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui. Bom, representando Obrigada, a gente, mais que agradece. É muito gostoso estar aqui presente, ainda mais com todo mundo aqui conhecido, que a gente tem muito carinho. Sim, tanta mulher fazendo acontecer aqui, né? Muito legal de ver. Isso mesmo, um painel super feminino aqui, hein? Abrir o evento e comemorar o mês das mulheres. É isso mesmo, exatamente. Bom, pessoal, o nosso painel está dividido em duas partes aqui para vocês saberem o que vai rolar. Então, essa primeira parte a gente vai ter uma breve apresentação de cada uma das convidadas e, na sequência, a gente vai para a nossa mesa redonda, que a gente vai conversar sobre vários temas aqui dentro, né, desse tema aí de imagem de marca, né, como gerenciar essas crises, né, de imagem de marca. Então, por favor, conto aí com a colaboração, com a participação de vocês. Mandem perguntas pelo chat que eu vou organizando aqui, vou encaixando nos temas para perguntar aí para as meninas, tá bom? Então, mandem as dúvidas de vocês, combinado? E a gente começa, então, com a primeira apresentação. Eu peço, por favor, para a Tabata. Fica à vontade, o espaço é seu. Conta um pouquinho aí sobre sua história. Está aparecendo a tela aí para vocês? Perfeito. Vou só colocar em modo cheio aqui. Bom, gente, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Kaline sabe que eu tenho um super respeito, adoro o trabalho dela, estou muito feliz de estar aqui. Vou falar um pouquinho sobre a minha empresa, que é a TGB Comunicação, como eu cheguei até ela, né? Nosso slogan é Conectando Marcas e Pessoas, e vocês vão entender um pouquinho mais por isso. Eu sou formada em jornalismo e também fiz uma pós-graduação em comunicação e marketing de moda, que tive o prazer de conhecer mais de pertinho a Kaline, né? Estou nesse mercado da comunicação faz exatamente 20 anos, comecei trabalhando em grandes assessorias de imprensa de moda, principalmente cuidando de clientes de moda e beleza. Depois eu tive uma passagem pela Editora Globo e pela Editora Abril, do outro lado da mesa completamente de assessoria de imprensa, e não era exatamente, não foi em redação, né? Eu fui trabalhar na área de projetos especiais dessas duas editoras, o que me deu grande bagagem para poder, né, hoje ter o meu negócio, ser empreendedora, porque eu atuava diretamente na área comercial dessas editoras, que eram projetos especiais, parcerias com revistas e marcas, né? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. O aluno que se inscreve na SPM, faz um curso de pós-graduação, ganha 1 ano de revista L. Então, eu era responsável por esse trabalho dentro das editoras, tanto na Globo quanto Abril, e isso me deu muita bagagem desse mercado mais corporativo. E aí, em 2010, eu me casei. Meu marido, a gente se conheceu na Editora Globo, ele recebeu uma proposta para vir trabalhar no interior de São Paulo, em Campinas, a família dele era de Campinas, e nós já estávamos de casamento marcado. Foi aí que eu decidi me tornar empreendedora e abrir a minha agência, a TGB Comunicação. Eu fundei ela em 2010, na época eu ainda estava na Editora Abril, e atendia o freela, fazia freela de alguns atores, algumas celebridades, algumas marcas de moda. E aí eu decidi abrir mão do CLT, abrir mão do meu cargo na Editora Abril e, de fato, começar a realizar um sonho que era ter o meu negócio. Mas eu cheguei numa cidade onde eu não tenho sobrenome de nenhuma família conhecida, não era daqui. Quem é do interior sabe o quanto isso no interior é extremamente importante e relevante, né? E foi aí que, em 2011, na era dos blogs,
ainda, né, essa coisa de internet, de blogueira, influenciadora digital era algo muito novo, assim, tinham pouquíssimas, tipo, na minha época do segmento de moda era a Tássia, a Camila Coutinho, sei lá, a gente tinha uma meia dúzia de influenciadoras que já eram fortes, né, dentro do segmento, e foi aí que eu comecei o meu blog, o Last Look. E eu sempre falo isso e gosto de falar porque era algo que sempre foi um hobby, mas logo no começo eu já tive procura de marcas da região. Meu primeiro grande trabalho de contrato assinado e publicidade, de fato, foi com o Shopping Iguatemi Campinas. Então, foi aí que eu falei, pô, eu também posso fazer isso. Além de ter a agência, né? Hoje a gente atende clientes de diversos segmentos. Um dos nossos maiores clientes é Brahma, por exemplo, né? Que a gente atende, faz toda a parte de PR de Brahma em todo o Brasil, dos camarotes, carnaval, enfim. E aí eu comecei a atuar como influenciadora digital. O negócio deu super certo. Aí na tela tem algumas das marcas que eu já trabalhei e trabalho. Então hoje sou do time de Azul, sou do time de Chevrolet, já trabalhei com Claro, Dior, Samsung, Beauty Box, enfim, diversas marcas aí que estão aí na tela, West Wing, grandes marcas mesmo. Trabalhei já também, né, e estou cadastrada na plataforma LTK, que vocês vão poder ouvir um pouquinho mais, que eu acho que para o influenciador é algo muito bacana. Mas eu sempre falo, a influência digital, o trabalho de influenciadora é algo que eu faço em paralelo com a minha agência, né, com a TGB. Eu falo até que é mais para eu ter visibilidade do meu negócio e mostrar quem eu sou, mostrar tudo que eu posso fazer, mas foi algo que aconteceu, que deu certo e que hoje eu consigo, né, eu falo que hoje, depois de 10 anos aí como influenciadora, blogueira, como eu comecei, eu consigo monetizar e monetizar muito bem essa profissão. Então, eu tô aí trabalhando nas duas frentes, né? Então, acho que vai ser bem legal isso também, que essa visão que eu posso dar aqui hoje no bate-papo. Falando um pouquinho da TGB, nós nascemos em 2010 como uma assessoria de imprensa, tá? Focada em assessoria de imprensa. Meu sonho era montar uma assessoria de imprensa exclusivamente de moda em Campinas, ter acervo, produção, enfim. Mas o mercado de Campinas é totalmente diferente de São Paulo e logo no começo eu já, né, tipo, olha, isso não vai dar, a gente tem que abrir novos caminhos. E foi aí que a gente foi, né, entendendo as demandas do mercado. Hoje a gente é bem reconhecido pelo trabalho de marketing de influência, mas nós prestamos outros serviços e eu falo que hoje a gente é uma agência 360, porque a gente oferece assessoria de imprensa, relações públicas, a parte de eventos, toda a concepção, ideia, projetos, enfim, toda essa parte para o cliente, e o marketing de influência, que é hoje onde nós temos o maior reconhecimento da agência, né? Ontem mesmo eu dei uma aula sobre assessoria de imprensa de moda e falei dessa mudança ao longo dos anos. Mudou muita coisa. Então, a minha agência também teve que crescer, expandir, entender novos serviços para que ela, né, conseguisse se manter no mercado com um diferencial. Então, dentro dos serviços que a gente faz, a gente vem desde a ideia, desde a concepção de um projeto. Por isso, né, eu tive a bagagem também de trabalhar em projetos especiais nas editoras, e isso me trouxe muita bagagem para, tipo, criar algo do zero para uma marca, né? Então, quando eu penso num evento, eu não penso só no mailing que vai estar no evento, eu penso como vai ser aquele evento, que tipo de experiência eu posso trazer para aquele evento, qual vai ser o mailing, né? Quais vão ser os fornecedores. Então, o nosso trabalho é muito 360, tá? Assessoria de imprensa, né, como eu falei, foi onde nós nascemos, não deixamos de fazer esse serviço, fazemos muito ainda hoje, porém o mercado mudou muito, o formato de como era a assessoria de imprensa há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, como é hoje, é totalmente diferente, né, mas a gente usa muito dos nossos relacionamentos, acho que até por isso eu falei logo no começo da apresentação, que a gente conecta marcas e pessoas, que é isso, eu vou conectar, né, o meu cliente, seja com o jornalista, com o influenciador, com o formador de opinião da cidade. Hoje a gente está em Campinas, atende diversas cidades do interior, mas a gente tem clientes também nacionais e internacionais também. A gente atende, por exemplo, W Maldives, que é uma rede de hotéis, né? O W é uma rede de hotéis de luxo e a gente atende o hotel de Maldivas. Então, também temos clientes internacionais e o nosso trabalho é bem 360. Além disso, né, como eu falei, nos tornamos especialistas em marketing de influência. A Brahma é um dos nossos maiores clientes, a gente desenha hoje todas as campanhas, contratação de influenciador, convite para evento, convite para carnaval, todas as estratégias relacionadas a marketing de influência, desde o mapeamento do influenciador até a contratação e outros serviços, como, por exemplo, o próprio seeding, né? Aqui tem algumas das campanhas, depois eu vou deixar
mais um pouquinho das logos aí de todas as marcas que a gente já trabalhou, mas a gente é bem reconhecido aqui no interior. A gente trabalha muito com todos os shoppings da região, com as grandes marcas que chegam e inauguram na região, né? Aqui na tela tem algumas que nós já fizemos, como a Lisa, Intimissimi, Valizer, Häagen-Dazs, enfim, diversas outras marcas, Parque Dom Pedro, que é um shopping bem grande aqui da região. E muitas vezes, por que eu falei que eu sou a própria garota propaganda do meu negócio? Porque muitas vezes a marca, às vezes chega na Tabata primeiro, na Tabata influenciadora, para fazer uma campanha comigo, uma ação, e aí eu apresento a minha agência. Então, olha, minha agência faz esse trabalho com influenciadores, minha agência pode, né, criar o seu evento, pode fazer assessoria de imprensa. Então, no final, eu falo que a Tabata Bocato é um serviço dentro da TGB, ela é uma influenciadora da TGB, tá? Além disso, a gente trabalha muito forte com a parte de relações públicas. Acho que um dos maiores trabalhos que a gente realiza ao longo do ano é o mailing do Carnaval de São Paulo, do Camarote Bar Brahma. A gente é responsável por todos os convidados, desde celebridades, influenciadores, enfim, toda essa parte de relações públicas. Ao longo do ano, a gente realiza mais de 40 camarotes Brahma também, cuidando dessa parte específica de relações públicas, e também atuamos na frente de relações públicas para mailing de eventos, ações, etc. Outro serviço que a gente oferece, estou passando rapidamente, tá, gente? Porque é muita coisa, então estou dando uma pincelada aí, é a estratégia de seeding, que é uma estratégia muito forte, não só dentro do trabalho de marketing de influência, mas dentro de assessoria de imprensa, relações públicas, que é o envio, né, que é o seeding de produtos de alguma marca, lançamento de coleção, e aí a gente hoje trabalha muito com entretenimento, com moda, vocês estão vendo aí na tela algumas bebidas, né? A gente fez o lançamento da Spaten, Brahma Duplo Malte, a gente já fez ações para Ciroc, enfim, várias marcas. Na questão de moda também, muitas marcas nós já trabalhamos, não só na região, mas Brasil. Então fica aí um pouquinho para vocês. Aqui algumas das marcas, né, que a gente já trabalhou, tanto criação de evento, quanto mailing de evento, quanto ativação de marca, né? Tem algumas aí, grandes marcas e também marcas regionais, a gente trabalha muito. E mais um pouquinho aqui, né? Então, ao longo desses 20 anos, eu trabalhei com grandes marcas. Hoje, como influenciadora, já há mais de 11 anos, também eu tenho um portfólio e um Media Kit repleto de marcas que eu falo, meu Deus, cada uma que chega aqui fala assim, caramba, tá, quero contratar você. E a hora que eu olho, eu falo a marca, eu falo, meu Deus, né? Tipo, e eu sou uma micro-influenciadora, eu tenho 69 mil seguidores, mas eu acho que dentro do segmento, né, pensando na minha cidade, em Campinas, eu consegui me tornar uma autoridade aqui, e acho que isso a gente, né, vai poder falar também em questão do gerenciamento aí de crises dentro da parte de marcas de moda. E é isso, tem aí meus contatos, meu site, tgbcomunicacão.com.br, tem o Instagram da TGB e o meu é Tabata Bocato, com 2 Cs e 2 Ts, e fica o meu e-mail aí também, quem quiser entrar em contato, conversar, enfim, estou super à disposição. Deixa eu só interromper o compartilhamento aqui. Adorei, Tabata. Nossa, fui rápida. História. Não, e é uma história longa, né? Coitada, ela teve que resumir aí em 15 minutinhos. Exatamente. Que legal, que legal. Fiquei interessada nesse hotel das Maldivas, gente. Precisamos falar sobre isso. Não, e o mais legal, né? Você conhece o nosso atendimento aí, que está nesse atendimento internacional. Incrível. E aí eu sempre falo, né? Acho que isso até é uma coisa legal. 20 anos se passaram, né? 12 de empresa. E aí, cada cliente novo que entra, né, essas grandes marcas, eu falo, meu Deus, conseguimos, e mais um, e conseguimos, e vai, né? Então, acho que é muito legal aí, e estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um bom trabalho de formiguinha aí mesmo, né, Tabata? Mas muito bom, obrigada, viu? Eu que agradeço. Vou chamar a Vicky agora, contar um pouquinho sobre a LTK para a gente, um pouco da sua história. Por favor, Vicky, fica à vontade. Opa, saí aqui do mudo, eu vou espelhar minha tela, aí vocês me avisam quando já estiver aparecendo para vocês. Bom, não sei quem está aqui já conhece, com certeza todas que estamos nos falando aqui, estamos, né, nessa apresentação, como eu falei, são pessoas muito queridas e próximas, então Tabata falou que está na nossa plataforma, a Má é uma marca parceira nossa, a Ká, super parceira das aulas, que nos chama para todas, então agora eu vou contar para todo mundo que está acompanhando e ainda não conhece, talvez, a LTK. Vocês estão já enxergando aqui? Já, só não está no modo apresentação. Aí, perfeito, Vicky. Então, prazer, pessoal. Eu sou a Vicky Muniz, eu sou responsável pela área de relacionamento e parcerias aqui na LTK Latam.
Estamos muito aí no meio do marketing de influência e o creator commerce. Então, eu gosto sempre de voltar ali no começo da empresa, o que é LTK. Talvez alguns conheçam por Reward Style, a gente teve um rebrand grande ano passado. Tínhamos a Reward Style, a empresa, e também o nosso produto, que é o nosso aplicativo Like to Know It. E como a gente está crescendo muito nos últimos tempos, muitos países, enfim, línguas, então a gente facilitou para a LTK. Mas como é que surgiu de fato, né? Então, há 10 anos atrás, quase 11, vamos completar esse ano, né? A gente tinha a nossa personal shopper, na verdade, a nossa fundadora é a Amber, que está ali na foto. O trabalho dela era levar os clientes em loja e fazer a venda, e nisso ela era comissionada. Então, era um trabalho físico, né, de encontro, realmente ir até a loja e fazer essa consultoria, e ela ganhava uma comissão em cima do que fosse vendido. Naquela mesma época, né, de 10, 11 anos atrás, foi quando começaram a surgir e pegar força os blogs. Então, ela realmente dava ali as dicas dela de moda no blog e deixava ali o link para as pessoas, né, saberem que marca estavam falando, ou até eles iam atrás sozinhos, né, nesses e-commerces. Só que a partir do momento que eles faziam as compras, né, não tinha ainda uma tecnologia que justificava quem fez aquela indicação, que era dela. Então, ela não ganhava comissão em cima, e isso canibalizou o trabalho dela. Foi então que, na época, namorado, hoje marido, o Baxter Box, ele criou uma tecnologia, né, inovadora de justamente rastrear links, né, quer dizer, links rastreáveis. Então, quando ela fosse criar ali o post no blog, e com as sugestões, ela podia colocar um link dela, que é rastreável, tem ali uma modificação no link para mostrar que ela que estava fazendo essa indicação. A pessoa clicou naquele link, caiu no e-commerce, fechou a compra, ela era comissionada em cima, porque a marca conseguia entender que ela que tinha feito aquela indicação, a consultoria. Então, basicamente, o negócio surgiu disso, né? O nosso core business é muito forte dessa questão de links comissionáveis, o nosso foco como está ali, né? By a creator for creators. Então, nasceu de uma criadora de conteúdo para criadores de conteúdo, e a gente foca na questão de independência financeira deles. Então, eles criam os conteúdos que podem ser de campanhas pagas ou não, né? Principalmente orgânicos, né? Do dia a dia, relacionamento com marca, e serem comissionados por isso, a partir do que os seguidores estão ali comprando. Então, enfim, já são mais de 10 anos aí, com mais de 10 bilhões também de vendas impulsionadas, mais de 150 mil criadores ao redor do mundo, mais de 1 milhão de marcas que têm a nossa tecnologia integrada, e a gente gera esses resultados, e 9 milhões de consumidores no nosso app próprio, que é o LTK. Então, aqui eu me adiantei um pouquinho, tá um pouquinho mais da história. Como eu já falei, então ali o Baxter e a Amber juntos. Somos, né, a Ká comentou, a monetização em todas as plataformas, então somos os maiores nisso. Então, qualquer lugar onde vai um link, a gente está presente para a nossa tecnologia funcionar. Muito forte o Instagram, TikTok, blog e qualquer outro lugar. A gente já vê hoje até mesmo, por exemplo, WhatsApp ou outros meios que onde tem um link a gente funciona mesmo. Além de, claro, o nosso app próprio. E aí tem a questão de, como eu falei, o nosso core business é a questão dos links rastreáveis, comissionáveis, e a gente consegue unir na outra parte ali, onde eu estou mais no meu dia a dia, que são as campanhas pagas, publicitárias, que vocês conhecem como os public posts. Então, a gente consegue unir esses trabalhos ou fazer um ou outro, né? Então, ou só os links nos conteúdos orgânicos, ou em campanhas pagas, só campanhas pagas, e unir também os dois, uma campanha paga que usa os links, e a gente consegue rastrear os resultados. Então, basicamente, os publics, as marcas chegam até nós, as parcerias de curto, longo prazo, e a gente consegue definir a partir dos objetivos deles quem eles precisam, e aí, a partir disso, toda a execução em si da campanha. E é muito bacana, assim, que a gente, no Brasil, a gente tem 5, 6 anos de presença, né? E a gente triplicou de uma maneira, assim, surreal nos últimos anos o número de campanhas pagas, o que indica que realmente as marcas estão investindo mais, sim, nos influenciadores, vendo o potencial deles, o quão necessários eles são no funil ali de trabalho, nas estratégias. Então, a gente tem esses números muito claros.
E também é muito importante para a gente, justamente como a gente está aqui para os influenciadores, a gente tem a questão, um pilar muito forte, que é a questão de educação. Então, a consultoria para os influenciadores, como é que eles podem melhorar em questão de vendas, como eles podem melhorar os conteúdos e atingir melhor seus seguidores, testar de maneiras diferentes a partir da tecnologia que eles usam, né? Entender o que está funcionando, o que não está funcionando. E a nossa plataforma ali, eu falei que são 150 mil criadores ao redor do mundo, e acho que vale muito falar que isso é só 10% do que a gente aceitou de pessoas que se candidataram para serem parceiros LTK, influencers parceiros LTK. Porque a gente tem esse critério da questão de alguns critérios, né? E aí tem um time dedicado a ver cada pessoa que está ali se inscrevendo, que é justamente para ver se aquela pessoa está dedicada a criar o conteúdo, a questão de consistência. Então, são vários fatores. Então, a gente fala que também nós somos uma plataforma premium, porque a gente não aceita qualquer um, e não questão de seguidores não é um fator. A gente não nos prendemos a isso. E aqui um fator muito bacana, uma notícia bem legal, a gente já tem mais de 160 milionárias, então influencers, creators que se tornaram milionários usando os links LTK. Então, e seguidores que compraram daquele conteúdo, né? Então, realmente conquistando a questão da independência financeira. Aqui um pouquinho mais, então, já que a gente está falando de dados, tecnologia, somos uma empresa disso, a gente consegue disponibilizar tudo para as marcas, então elas entendem o que está funcionando, o que não está, como é que a gente pode mudar o processo. E aqui no Brasil a gente tem 4 mil creators parceiros, então a gente divide essa plataforma para eles acompanharem até em tempo real. Mostrando aqui um pouquinho, né, o vídeo, como é que funciona, então, questão de quanto está gerando de vendas, quantos influencers de fato estão gerando aquelas vendas, quantos posts que geraram vendas foram pelo nosso app, e alguns outros dados. Aqui algumas das marcas parceiras, como eu falei, ao redor do mundo a gente tem mais de 1 milhão, então são muitas. Aqui em Latam a gente trouxe algumas para ilustrar, né, então a gente não se prende, é muito forte o mundo da moda, muito forte o mundo de beleza, mas a gente também consegue abranger ali alimentação, tecnologia, enfim, decoração, então não há limites. E aqui também é um pouquinho que a gente está conseguindo aos pouquinhos retomar e faz muita presenciais, né? Eu digo, os eventos e viagens a gente está retomando agora, e está sendo muito bacana, mas durante o período da pandemia a gente também fez e deu muito certo a questão de eventos online, justamente como eu falei, a questão de educação, né? Então, a gente está ali sempre perto dos influenciadores, disponibilizando estratégias, como é que podem melhorar, fazendo essa aproximação das marcas com eles, né? Criando esse relacionamento. Então, eu digo que é um ponto bem forte nosso e de muito orgulho. E aqui para vocês verem um vídeo da nossa conferência em Dallas. Welcome to the 7th annual Reward Style Conference here in our hometown of Dallas, Texas. Parou o som, Vicky. Tá bem baixinho. Our mission has continued to be to empower you, the premium lifestyle influencers, to achieve maximum economic success. You are at the center of how we think about where we're headed and how we build products. And Reward Style is the technology platform that powers your business. Be okay with failing. And it's in those kind of like scary moments that you get to learn more about your audience and about yourself. It's about the aspiration and the inspiration. How do we take who we are, inspire someone else to be the best version of them?
Bom, aqui é um gostinho de questão de eventos que a gente faz, é a nossa conferência global que acontece lá em Dallas. Ficamos pausados 2 anos por conta da pandemia, esse ano a gente vai retomar, a gente está muito feliz com isso. São 3 dias de evento lá em Dallas, que reúnem mais de 200 creators, e a gente faz reuniões, são diversos momentos de educação, de relacionamento e também de entretenimento. Então, é muito importante para a gente, justamente, todos esses pilares. E aqui, avançando para a questão do nosso app próprio, LTK, não sei se vocês estão com acesso aqui o QR Code, mas enfim, baixem para dar uma olhada, mas é uma questão de um app totalmente voltado para a consultoria das creators que estão na nossa plataforma e que elas deixam ali várias dicas, tudo mais, e quem está ali, de fato, dá para comprar. Então, não é uma rede social. Hoje em dia, a gente até tem algumas redes sociais que tem a ferramenta de compra, mas que o objetivo principal é entretenimento. Aqui não é isso, é a questão realmente da consultoria e da compra. Então, a gente tem essa questão de mais de 9 milhões de usuários registrados, um crescimento anual incrível de mais de 370%, e posts compráveis. O que está lá, vocês conseguem encontrar, se não a peça certa, exata, as influencers, elas deixam peças próximas, né, montando um look parecido para se inspirar e comprar. Aqui, então, como é que compra, né, numa LTK Shop, tem um pouquinho mais, né, como é a carinha dela, então as influencers alimentam ali, a gente tem até aqui a Nanats, não sei se vocês conhecem, mas também influenciadora brasileira, e ela deixa os looks dela, sucesso, e aí eles veem todas as peças que estão ali embaixo, então a camisa que ela está usando, o colete, a bota, e elas conseguem ver e comprar direto. Então, destino certo para comprar, para buscar, que aí você pode se inspirar também em calça jeans, algo do tipo. Para seguir, então você segue quem você gosta do estilo e ficar de olho o que está postando para poder comprar também. Para salvar para um outro momento e para descobrir, também é uma oportunidade ótima para descobrir outras influenciadoras. E aí, para finalizar aqui, não tomar mais tempo, então, a questão de o que vai acontecer. Temos a questão de 71% das empresas brasileiras vão aumentar seus investimentos em ações com influenciadores até o fim desse ano. E a gente viu que, de fato, cresceu muito, muito, muito nos últimos tempos, nos últimos meses. Existia muito pessoal com receio de fato de investir, e a gente vê que está dando certo, o pessoal está entendendo. Existe a parte nossa também de educar as marcas de como elas podem trabalhar melhor com as ferramentas que elas têm, os recursos que elas têm. E a empresa, a indústria em si está investindo em tecnologias para os criadores de marketing e influência. Um exemplo disso foi ano passado, que a gente recebeu aí um investimento enorme da SoftBank, que é muito famosa, né, para investir em grandes empresas, startups de tecnologia, como a Uber, o Slack, enfim, diversos. Então, foi isso. Tentei resumir aqui, então, essa remuneração também baseada no desempenho, que vai continuar a aumentar, sendo a base de receita do influenciador, e é muito importante a gente reforçar. O nosso core business é a questão dos links, que eles não dependem de campanhas, né? Então, o influenciador não precisa esperar o fee de um public post, ele pode ganhar no seu dia a dia, sendo o look que ele vai usar para padaria, ele pode tentar ali postar e reverter aquilo em comissões, decoração da nova casa, enfim. Então, não precisa esperar o momento da public post, e tudo está relacionado. A partir do momento que ele usou ali o link, a gente sabe para o que ele está vendendo mais, ou dados de como o ticket médio, e quando a campanha chega, né, as marcas chegam para nós para fazer uma campanha, a gente sabe quem é a pessoa certa para fazer aquela campanha através dos dados. Então, é tudo ali, é um ecossistema muito, muito bacana. Então, quem ainda não segue, né, a LTK no Instagram, temos o nosso perfil do Brasil e o internacional, estão aí na tela. E é isso, pessoal. Meninas, tentei correr também. E que já tem um monte de fã aqui, ó, a Mariana, a Júlia, até a Catarina aqui, ó, que não conhecia, falou que já está apaixonada pelo aplicativo. Já tem uma legião de fãs, muito bom. A gente fica muito feliz. A gente está aqui, é isso, para ajudar a todos. Maravilha, é sempre um prazer te ouvir. Eu falo que assim, a Vicky está sempre nas minhas aulas, né? A gente brinca, né? Que a gente é quase sócia já, porque
Ela está sempre comigo, né, nas aulas aí do Master de Planejamento de Conteúdo, que é a disciplina que eu dou no Master. Exato. E toda vez que ela fala, eu aprendo alguma coisa nova, alguma coisa que acrescenta, sabe? É impressionante. É uma troca muito boa, é uma troca muito boa, E nossa. vem outros insights, vem outras percepções, então a gente aprende muito bom mesmo. Obrigada, viu, Vicky? Obrigada. Agora eu convido a Marília. Chegou sua vez, Marília. Marília, a rainha de várias marcas, gente. Olha só, uma lista aí de marcas super legais, a Ida, a Suki, a plataforma OAS. Conta tudo pra gente, Marília. Vou contar. Vou contar um pouquinho sobre mim, bem rapidinho, e aí depois vou mostrar um pouco do nosso branding aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Perfeito. Show. Bom, não sei se todo mundo conhece a OAS, né? A OAS, ela foi um rebranding aqui da WBG, né? Que era dona da Suki e da Ida, e agora a gente se chama OAS e a gente está aí se posicionando no mercado como uma marca empregadora. E aí, a minha história, assim, na verdade, né? Eu sou a Marília, todo mundo me chama de Maideste, assim, uma junção do nome com sobrenome. Coloquei aqui uma brincadeira que eu sou das modas, muito pisciana e famosa storyteller, assim, principalmente aqui no trabalho. Eu sou estilista de formação, então eu fiz design de moda na Santa Marcelina, me mudei para São Paulo há 10 anos atrás para estudar. E eu virei PR por acidente, assim, então quando a Tabata estava contando a história dela, eu até me identifiquei, assim, porque ela falou que começou também em assessoria de imprensa e tal, e eu também. Então, meu primeiro trabalho foi em 2015 na Index, e foi lá que eu conheci, assim, né, esse universo de comunicação, de relações públicas, de estar ali, fazer contato com jornalistas, com revistas, com influenciadores, né, peguei aí esse comecinho, né, de marketing de influência no mercado, quando as marcas começaram a olhar mais para isso, né, então a gente fazia muito desfile, a gente fazia muito evento, e aí a gente começou a perceber como os influenciadores começaram a ocupar esses lugares, né, que antes não eram ocupados por eles. Então, foi muito legal assim, acompanhar o crescimento disso tudo. E aí foram quase 5 anos, né? Então, conexão 24/7, assim, o tempo todo, fazendo planejamento de estratégias de comunicação para diversas marcas. Então, já trabalhei com muitas marcas aqui do Brasil, marcas nacionais, marcas internacionais também. Já trabalhei para veículos, então já tive diferentes formatos assim de atuação. Gestão de crise, que é uma coisa que a gente vai abordar aqui daqui a pouquinho, então é uma coisa que faz muito parte assim, né, do trabalho do PR, porque é sobre reputação, é sobre posicionamento, né, é sobre aquilo que você fala, é sobre o impacto das coisas que você fala, que você comunica, como você mostra aquilo. Então isso é super importante, assim, e crescer profissionalmente na era da internet é, assim, desafio constante, né? Então, o tempo todo tem ali alguma coisa para você estar sempre conectado e sempre entendendo, né? O quanto aquilo pode gerar alguma coisa, que vem uma opinião e vem outra, e aí você tem que estar, enfim, super a par daquilo para entender como gerir da melhor forma para a marca, né? E para a pessoa que está envolvida. Esse get together, então muita produção de evento, ativação, impacto de offline para online, assim, esse período, né, pré-pandemia. Empreendedora raiz, porque no meio disso tudo eu comecei uma marca de joalheria artesanal também, e aí eu fui parar na pós-graduação na FAAP de estratégia de negócios e varejo de moda, foi onde eu conheci a KT, rumo ao varejo aí, e foi onde eu me apaixonei muito pelo mercado, assim, porque quando você está numa assessoria de imprensa, você fica muito com uma das pontas, né, que é a divulgação, é a comunicação, então como divulgar isso para todo mundo, né? E aí, quando você traz isso para o varejo, né, mesmo para a empresa, quando você cria a estratégia do zero até chegar na divulgação, é uma outra história. E aí foi onde eu conheci a Ida. A Ida tinha acabado de ser lançada no mercado em outubro de 2019 e eu ingressei na OAS, a gente ainda era WBG na época, como PR exclusiva da marca. E aí, trabalhando junto com a LTK, que assim, foi imprescindível para o nosso crescimento aqui de marca, de brand awareness, de posicionamento, de criar nossa rede de sustentabilidade afetiva, assim, com os nossos creators, né? E a gente ganhou aí também um prêmio de Influencer Marketer of the Year, que também é uma das premiações que a LTK oferece, assim, mundial falando, então foi muito legal para a gente não tinha nem 2 anos, assim, de marca.
E aí foi quando eu cresci aqui na empresa, me tornei coordenadora e abracei também um universo super colorido e alegre da Suki, que é a marca-mãe aqui da empresa, né, que já vai fazer 10 anos no ano que vem. E também abracei esse projeto aí do rebranding da empresa, né, para o Grupo AS. Aí aqui vou trazer um pouco das nossas marcas para vocês, vou passar bem rapidinho, tá? Então, sejam bem-vindos, né, ao nosso mundo, assim. A Suki, para quem não conhece, é uma marca que ela é total cidadã do mundo, assim, né? Ela compartilha tudo que inspira em forma de experiência, né? Então, a gente tem desde a decoração até a moda, e tudo isso faz um estilo de vida diferente, assim, é tudo em um só lugar para ajudar você a criar o seu próprio mundo. Então, a gente nasce com o propósito de renovar as experiências de varejo. Então, a gente antecipa os desejos das nossas clientes, a gente trabalha com essa sensibilidade e tudo, assim, num formato para realmente encantar. Então, a gente quer que você entre nas lojas e que você se sinta sempre ali num domingo de manhã ensolarado, né? Aquela coisa gostosa, leve e feliz, que você pode ter sempre uma reunião, alguma coisa legal com amigos, com família, com pessoas que também te fazem bem. Então, a Suki é muito sobre esse momento, né, de criar o seu mundo. E é uma curadoria e design, assim, de produtos cheios de história, né? Então, o convite de viajar pelo mundo, encontrar referências, cores, formatos e estilos de vida que podem te inspirar e fazer com que você possa desenhar o seu próprio jeito, assim, né? De viver dentro da sua casa, de montar o seu próprio look, como você quer se apresentar para o mundo. Então, prepare-se para alegrar o seu dia a dia, porque a gente acredita que todo mundo deve se sentir bem com a vida, em conexão com o mundo. Aqui é o nosso manifesto, não vou ler todo ele para vocês, mas depois eu posso compartilhar também essa apresentação com a Kaline para ela mostrar para vocês um pouco do nosso branding. E é basicamente isso. Então, Suki, crie seu mundo, e a gente oferece ali todas as ferramentas, contando histórias com muita poesia e fazendo sorrir, é o nosso Everyday Sunday. A nossa identidade verbal ela é formada assim, por palavras de felicidade mesmo. Então, o nosso jeito de escrever diz muito sobre o jeito que a gente quer ser. Então, a gente quer valorizar a leveza, a liberdade, que é ser e viver do jeito que a gente quiser. Então, por isso que você entra na loja, você vê 1 milhão de coisas, 1 milhão de cores diferentes, várias referências, muitas conexões, são histórias, culturas, experiências, para que você possa fazer a sua própria conexão ali, enfim, realizar para você mesma, poder presentear quem você ama. Aqui é um pouco, enfim, dos pilares do nosso tom. Então, é muito feminino, é leve, é seguro, né? É empoderado e é próximo, assim. Algumas palavras-chave que também fazem muito sentido aqui para a gente no branding, então, como o abraço, quando a gente fala de alma, quando a gente fala de mundo, quando a gente fala de simplificar, né, o dia a dia, e ao mesmo tempo não é ser básico, mas é simplificar para ter ao seu alcance aquilo que você está buscando. Assim. E uma personalidade forte e alegre, né? Influencia a maneira como a gente fala com o nosso cliente, como a gente conta nossas histórias. E a mulher Suki, ela é essa cidadã do mundo. Ela vive em busca de novas narrativas, de novas experiências. Ela gosta de tudo junto e misturado. Para ela, tudo tem história, né? Das miudezas, do decor, aos detalhes especiais das roupas. Então, é isso. Você entra na loja, você tem lá desde chaveiros, enfim, outros itens muito miúdos, assim, até as nossas peças incríveis, blazers super estruturados, os caftans estampados. Então, tem muita coisa legal ali que dá para você, enfim, aproveitar e montar o seu próprio roteiro, assim, de viagem. Essa é um pouquinho da Suki. E aí, aqui, trazendo a Ida, que é uma marca muito diferente, que é uma marca bem mais jovem. A Ida não tem nem 3 anos, né, de mercado ainda. Então, muito prazer, Ida. A Ida, ela fala muito sobre usar a moda como forma de expressão mesmo. Né? É uma marca nativa digital, então a gente nasceu só com o nosso canal online, né? O Varejo Online, em outubro de 2019, e o nosso propósito ele é muito forte, assim, muito claro, né? Que é disseminar uma moda com mais consciência e menor impacto negativo no meio ambiente. Então, a gente se considera uma marca em constante evolução, a gente sabe que a gente nunca vai parar, que a gente nunca vai chegar num ponto final, que não existe um 100% de nada, mas a gente quer sempre ouvir, a gente quer aprender, a gente quer colaborar, a gente quer trazer as pessoas para perto para prezar, né, e fazer acontecer aí em volta da diversidade, em volta da transparência. É uma caminhada, é uma jornada,
E a nossa busca é realmente causar um menor impacto negativo, fazer as pessoas felizes, de tornar a nossa vida mais leve e mais consciente. Então, somos todos agentes de mudança. Esse é o nosso manifesto, que fala muito sobre os nossos pilares, sobre como a colaboração é super imprescindível, né, para a construção de um mundo novo. E o futuro é um caminho de ida, esse é o nosso slogan. Aqui é um pouco sobre a nossa busca, então, a forma de consumir, né? Como a gente pode começar a consumir de um jeito melhor, de um jeito diferente, de um jeito mais consciente, responsável, né? Que tipo de ações a gente consegue desenvolver através da moda para falar sobre esse assunto de uma forma que chegue até as pessoas, né? Que elas sejam abertas para ouvir sobre isso. A gente olha para a sustentabilidade como uma jornada, né? A gente não é uma marca sustentável. A gente é uma marca que fala de consumo consciente, mas a gente está na moda, a gente sabe que ser sustentável na moda é o maior desafio que existe, assim. Então, a gente tenta, né, trazer a maior parte de transparência, assim, nas nossas atitudes, em tudo que a gente pode, e a gente quer colaborar, então, trazer novos propósitos de estilos de vida. A gente traz pessoas, a gente quer trazer diversidade para dentro, reafirma o nosso propósito o tempo todo, a gente fica falando sobre como a gente trabalha isso, como a gente gostaria de trabalhar, como a gente pode fazer diferente, e a gente quer sempre muito ouvir o que as pessoas têm para trazer, quais são as dúvidas, onde a gente consegue ajudar, né? E, além disso, essa questão da autoconfiança, né? Da gente poder se celebrar quem a gente é, o que a gente quer, quem a gente é agora e olhando para o futuro, né? Como a gente vai viver isso daqui a alguns anos. Esses são os pilares da IDA, então, mundo, moda e vida. Em mundo é onde a gente trabalha as nossas peças e as nossas ações de menor impacto negativo, então, feitas de algodão do Better Cotton Initiative, de algodão orgânico reciclado, colorido naturalmente, tecido feitos de garrafa PET recicladas, reaproveitadas, que tem alguma economia hídrica, tem alguma eficiência energética, tem, enfim, reflorestamento envolvido, então, diversos outros recursos, né, que a gente está vendo aí super avançar nesses últimos 2 anos também acontecendo na indústria. O pilar moda, que são peças que já são mais chave, assim, que traz um pouquinho mais de fashionismo aí para o look do dia, e que a gente sabe que não são as peças que têm um melhor critério, né, de impacto ao meio ambiente, mas a gente deixa isso claro para o cliente, e a gente já está ali com esse posicionamento bem organizado para a gente trabalhar e cada vez mais melhorar esse impacto desse produto. E assim também tem o Vida, que são as peças mais fáceis de lavar, de cuidar, né? Não precisa ficar lavando o tempo todo, não precisa ficar passando a peça. Então, nisso você já tem uma eficiência energética aí muito boa, porque a gente tem que considerar, né, a peça de roupa quando ela é produzida, mas a vida dela, né, a usabilidade dela e também o pós, né? Então, isso são coisas que fazem parte da cadeia da moda, que não é todo mundo que ainda olha, mas a gente já está de olho aqui e a gente já está super pensando em diferentes formatos de ativar e de fazer acontecer isso para mais e mais pessoas. E essas são algumas das nossas práticas, assim, são os selos. Então, se você entrar lá no site da IDA, você vai clicar numa peça, vão aparecer lá os selos que essa peça faz parte. Então, se ela tem economia de recursos hídricos, se ela tem eficiência energética, se ela tem impacto social, então foi feita por alguma ONG, foi feito por algum projeto, se ela tem menor impacto ambiental, se tem o selo de circularidade, é porque ela é reciclada de alguma forma, se tem o selo de base, é porque é uma peça hiperatemporal, que vai durar a vida toda, que você pode usar em diversas ocasiões, que é versátil, enfim. Então, isso já também tem um impacto diferente no seu guarda-roupa. Aqui é um pouco do perfil da marca, então, quando a gente fala da responsabilidade que a gente tem, né, com o social, com o ambiental, que são as nossas premissas, a questão da gente ser nativa digital, então o nosso perfil é muito forte no digital, e é por isso que a gente atua muito com influenciadores, a gente atua muito com imagem digital, e por isso que a LTK também é muito parceira nossa no dia a dia, assim, a gente está ali, todos os dias a gente conversa, todos os dias a gente pensa numa coisa nova. Então, somos parceiras, né? A gente está atuando no país todo, colaborativo. A gente se expressa com inovação no conteúdo, na forma, nas peças e dissemina a moda consciente. Tem uma personalidade otimista, sincera, empática. A IDA tem essa vibe mais espiritualizada, que é super aberta também. Então, a gente gosta de trazer pessoas de diferentes culturas assim para perto. Essas são algumas palavras-chave da marca. Então, colaboração, pertencimento, versatilidade, consciência, inovação, propósito.
E aqui o nosso tom de voz, então a gente gosta de manter essa comunicação de igual para igual com o cliente, sempre estar ali no mesmo, né, lugar que ele. Lembrar que a Ida, a gente quer sempre ser amiga, né? A gente sempre quer estar próximo, a gente sempre quer ser uma pessoa que ele possa confiar e a gente vai dar a última palavra, sabe? A gente quer elogiar, a gente vai agradecer, a gente vai estar sempre ali por perto. E o nosso tom de voz é a gênero. Então, por mais que a gente pense ali numa peça de roupa, né, na modelagem feminina, a gente já traz uma modelagem um pouco mais ampla, tecidos que são mais maleáveis, que possam vestir diferentes corpos. E a gente quer que as pessoas elas olhem para aquilo que a gente está produzindo de conteúdo e se sinta bem-vindo. Sinta que aquilo também é para ela, que aquele propósito também cabe, né, na vida dela. Esse é o nosso projeto Reciclos, que é um projeto que a gente iniciou quando a gente abriu a nossa primeira loja no Shopping Morumbi, em 2020, quando a gente fez 1 ano. É um projeto de lógica reversa, assim, então a gente convida os nossos clientes a devolverem as embalagens de ida para a gente, e junto com a Combosa Seletiva, que é um parceiro super legal nosso, que ajuda a gente a organizar isso de uma forma melhor para ir para a reciclagem de um jeito certo, além do Eu Reciclo, né, que a gente já faz parte. E essa é a nossa Rebag institucional, que é um grande sucesso, assim, que ela é feita de material reciclado, ela é costurada, né, pelo Instituto Ecotesse, que é uma instituição que promove o vestir consciente, né, apoiando aí grupos e capacitando esses grupos, né, para que eles se reposicionem também no mercado de trabalho. Ela nasceu dos restos das nossas criações, assim, e hoje ela é um grande sucesso, né? Todo mundo chega na loja e já fala, eu quero uma Rebag, eu quero uma Rebag. E ela carrega os nossos selos, tanto de circularidade quanto de social. Então, para a gente é um grande projeto, assim, e a gente quer ver cada vez mais pessoas usando a nossa Rebag, então, tirando aí da vida, né, essas embalagens de uso único e sempre reaproveitando, né, esse asset aí. E é isso, convido vocês a ir junto com a gente, né, por essa jornada, que não é tão simples, não é tão fácil, mas colaborativamente ela é muito gostosa. Aqui é um pouquinho da Ida. E esse é o nosso slogan da OAS, que é um mundo diverso, é muito mais fértil. E aí eu vou deixar a surpresa para o final, que a Kaline vai falar para vocês depois. Marília, muitos fãs aqui também, viu? Olha, o chat bombou de gente falando quanto ama as marcas. Olha só, sucesso. Ai, que máximo. Sempre faz que sucesso, máximo, né? gente. Da outra vez também, assim, foi um espetáculo, assim, o pessoal adora a marca, tem um carinho muito grande mesmo, e tá todo mundo comentando aqui, que legal. Muito bom poder te ouvir de novo, Marília, muito bom. Ai, obrigada a vocês pela oportunidade de poder falar um pouquinho aqui. A gente vê a paixão, né, no tom de voz, né, de como fala, é muito, muito incrível mesmo. Ah, que bom. Obrigada, Marília. Pessoal, agora a gente começa aqui nossa mesa redonda, então, por favor, conto aí com as dúvidas de vocês, as perguntas, mandem no chat que eu vou compilando aqui e faço as perguntas aqui para as meninas, combinado? Então, gente, vamos começar aqui. Então, nosso tema, né, é gestão de crise nas marcas de moda. Então, o que é uma crise de imagem? Tabata Bocato, me conta. Já começa comigo, Ká? Bom, eu acho que você foi a primeira a falar, daí eu já voltei lá para o começo. Eu acho que é toda ação negativa, né, que tem a capacidade de trazer, de desmanchar o posicionamento de uma marca, a reputação, a credibilidade, né? E eu acho que o papel, a gente vai entrar nisso, mas eu acho que, além de gerenciar a crise, muitas vezes a gente precisa planejar para que essa crise não aconteça, né? Então, é isso, assim, é quando você tem uma ação negativa que vai ali e vai direto na sua reputação, na sua credibilidade. Legal. Quer comentar, Vicky? Não, só assinar em cima, que é justamente isso, é a questão de algumas ocasiões, né, que podem retratar de maneira negativa ali a marca, ou uma pessoa, enfim, né, uma entidade, e aí pode ocasionar prejudicar a reputação dela e desencadear outros problemas, sejam judiciais, vendas, relacionamento, credibilidade, enfim, é um mundo gigantesco aí de crise. Ô Marília, e você me fala uma coisa, né? Vocês já passaram por alguma situação como essa? Tem alguma situação que você acha que pode gerar uma crise de imagem? O que você acha? Sim, eu acho que aqui nas marcas, né, assim, eu não vivi
assim ainda com as marcas, né? Nenhuma questão relacionada à crise. Eu acho que a gente sempre tenta aqui, inclusive, se adiantar a isso. Então, a primeira coisa, gente, eu acho que eu já falei isso da outra vez, né? Mas eu acho que a primeira coisa é só comunica aquilo que é verdade. Não tem necessidade de você falar sobre algo que não seja verdadeiro, sabe? Que não faça parte da essência do seu negócio. Então, só entre em contato com a influenciadora que você realmente acredita, que você realmente acha que vale a pena e que vai falar aquilo, né, de verdade, que vai ser genuíno. Porque isso já vai adiantar muito, assim, sabe? Você vai adiantar o problema que ele não vai acontecer. Então, é muito sobre olhar lá na frente antes dessa crise vir. Mas existem, sim, muitos casos, né, e diferentes formatos aí de crises que podem envolver a imagem de uma marca, a imagem de influenciadoras, enfim, a gente, como eu falei ali na apresentação, né, viver aí na era da internet, né, crescer profissionalmente na era da internet, ensina muito, assim. Eu acho que na época que eu trabalhei com assessoria de imprensa, eu já vivi muitos casos, assim, de perto, né, de gestão de crise, assim. Então, são momentos que dá uma situação um pouco tensa, assim, no começo, mas é planejamento, é foco, entendeu? É entender reputação. Existem brand lovers, existem pessoas que, apesar de qualquer coisa, vão estar ali do lado da marca, vão estar ali apoiando, entendendo. E eu acho que a primeira coisa, viu que errou, pede desculpa, sabe? Eu acho que a desculpa tem que vir em primeiro lugar, o pronunciamento tem que vir em primeiro lugar e mostrar que você está alinhado com o que o público está exigindo de você. Porque se é exigido de você alguma retratação, é porque você precisa se pronunciar de alguma forma. E se esconder não é a melhor saída. Sinceridade sempre, né, gente? É transparência. Transparência. Antigamente, eu falo que antigamente a gente era enganado, né? As marcas podiam enganar a gente caía bonito, né? Mas hoje em dia não dá, gente. Ainda mais era a internet, que todo mundo fala. Todo mundo fala e todo mundo se fala. Então, não tem como, né? Tem que ter transparência, né? As pessoas exigem isso, né? E você, Tabata, você me conta aí, o que poderia ser uma crise de imagem? Você que tem, né, vários clientes aí, provavelmente, não sei se você já se deparou com alguma situação como essa, conta pra gente. Sim, já tivemos alguns casos ao longo, né, desses anos aí, dos 13 anos como 12 como agência e também durante os outros trabalhos que eu tive. Eu acho que o que a Má falou, né, de se antecipar, de ter um planejamento, de ter um mapeamento da sua marca, isso é muito importante. Muitas vezes as marcas não estão preparadas ou não têm equipe para isso, porque geralmente aconteceu recente uma aqui na agência. Às 7 horas da manhã eu acordei com o telefone tocando e assim, era um caso que era algo muito simples de se resolver, que era o caso da transparência, da verdade, né, de você comunicar aquilo. E, enfim, às vezes o cliente arma todo um carnaval e às vezes através de uma nota, de um posicionamento, de uma transparência, é muito mais fácil de você resolver. Porque é isso, hoje as pessoas têm acesso, têm a internet, têm voz, né, que antigamente as pessoas não tinham tanta voz, mas eu já passei por algumas, acho que 2, assim, recentes, que foram bem complicadas, foi o começo da pandemia. Um dos meus clientes, a gente, logo assim, um dos primeiros casos de Covid no Brasil foi em um dos meus clientes. E aí, né, toda aquela coisa, o que faz, o que está acontecendo, isola, não isola, enfim, foi todo um trabalho em cima disso. E, na verdade, o legal, né, que o cliente estava com medo era de se posicionar. Ele falou, mas eu não quero falar isso vai ser ruim para a minha imagem. Mas tinha que contar a verdade, trazer a verdade e, de fato, o que a gente fez para resolver aquilo, o que a gente faria fazer. E recentemente também de um acidente que aconteceu em frente a um cliente, ele não tinha, assim, não era nenhum problema dele, mas aconteceu em frente ao negócio dele. Era um problema de trânsito da prefeitura, uma coisa ligada à prefeitura, mas que ele precisou se posicionar e dizer, né, qual que seria o trabalho da prefeitura, então a gente teve que entrar em contato. Eu acho que, assim, tem diversas pequenas coisas que acontecem que, às vezes, com uma notinha você consegue resolver. Em moda, eu vejo muito, a gente já passou muito pela questão das pessoas quererem ser representadas, por exemplo, através de uma campanha, né? Hoje a gente fala muito sobre isso, sobre diversidade, sobre representatividade, mas, de fato, a marca está trazendo isso na comunicação dela, né? Então, se ela fala que ela está trazendo isso, ela precisa trazer isso.
né? Então, acho que são alguns casos que eu lembro, assim, recente, mas já tiveram alguns. Deixa o nosso cabelo em pé na hora, mas é isso, é ter calma, planejamento, entender onde a marca está e aí comunicar isso para o seu cliente, para tudo mais. E uma coisa que a gente já passou e que foi muito ruim, que não foi o que a gente sugeriu para o cliente, mas ele falou, não, eu vou fazer desse jeito, é ter uma resposta pronta e padrão e colocar aquilo lá para todo mundo. Ninguém quer uma resposta pronta e padrão, entendeu? Ele quer ser escutado e ele quer receber o retorno de acordo com a pergunta dele. E muitas vezes, isso eu acho que é o que eu mais vejo, né, em marcas de moda e tudo mais, é aquela resposta pronta, tipo, tal. Né? Então, acho que isso é uma coisa que quem está do outro lado, como agência, como marca, precisa pensar nisso, que a comunicação precisa ser única para cada um. É isso mesmo. Ó, até a Andréia aqui, Andréia queridíssima, nossa colega, né, Tabata, tá aqui comentando que é muito legal essa discussão, né? Porque o consumidor tem um papel atualmente de advogado de marca e também de detetive de discursos versus prática. Exatamente, a gente está de olho, né? E deseja não só consumir, mas estar em cocriação com a marca. Então, a marca faz parte da vida dele, do discurso, de construção de identidade. É aquela mudança que a gente viu, que antes a gente tinha uma estrutura vertical, né? A marca lá no topo, a gente aqui embaixo consumindo, e hoje a gente tem uma estrutura horizontal, né? A gente conversa, existe um diálogo, né? E não mais uma comunicação de mão única, né? Então, é isso mesmo. Eu estou anotando aqui as perguntas, pessoal, eu só vou encaixando elas dentro do assunto, tá? Fiquem tranquilos que eu estou anotando tudo aqui. Obrigada, Tabata. Vitória, querida, me conta. Você teve alguma treta aí com o influenciador ou com os clientes? Bom, a gente teve uma situação que envolve, né, justamente como a gente falou, né, como a gente junta todo mundo ali, né, então influenciadores, marca e consumidores, a gente conseguiu pensar até aqui para trazer nessa discussão de até uma questão recente que aconteceu. Então, temos um cliente, um grupo brasileiro grande, renomado, que tem algumas marcas parceiras nossas, então estão integrados com a nossa tecnologia. Isso significa que nossos influenciadores podem criar conteúdos orgânicos usando o link e serem comissionados por esses conteúdos. E aí o que aconteceu foi que alguns creators ali estavam bem focados numa questão de publicar, fazer conteúdos daqueles erros do site de precificação, sabe? Quando um produto, na verdade, custa 5 mil, mas está custando 2 mil. E aí eles vão lá e divulgam e um monte de gente, obviamente, vai atrás. E aí o que acontece, né, em casos como esse, é a questão de credibilidade da marca, né? Então, erros que acontecem com frequência, né? Puxa vida, como isso pode acontecer? As pessoas tiram proveito, mas mesmo assim a imagem da marca muda. E aí, quando isso aconteceu, obviamente a marca identificou, porque valores, né, como esse, ou enfim, parecidos, eles chamam a atenção, a marca viu que era por conta de creators que estavam usando a tecnologia da parceria, e aí pontuaram que a nossa parceria poderia deixar de existir. E, obviamente, a gente não gostaria que isso acontecesse, existiam muitos outros motivos para a parceria continuar, e o que a gente, na verdade, reagiu foi a questão de conversar. Aqui a gente tem, né, dessa questão muito próxima de a gente ter um time dedicado para os creators, então a gente tem uma proximidade grande, conversar com cada um, explicar como aquilo não era certo, a questão de, na verdade, eles estavam se afastando de parcerias, porque manchava, né, a reputação deles também. Então, na verdade, a marca estava sofrendo pela questão de credibilidade, né, da precificação do site, e os influencers sujando a imagem deles, né, a crise de imagem deles em questão de parcerias, possíveis parcerias. Então, public posts, eventos, qualquer que fosse. Então, a gente teve essa conversa com cada um, e a partir disso também a gente criou uma comunicação para toda a nossa base. A gente também começou a fazer alguns eventos, né, os webinars nesse tempo, com estratégias de como você pode cuidar do seu conteúdo, como você não cai numa dessa. Então, realmente, essa questão de reação na hora de conversar com cada um, resolver o problema, e a questão da prevenção, né, para os próximos. Então, é um exemplo que a gente viveu aí alguns meses atrás. Sabe que isso é legal que você está falando, Vicky? Porque, assim, parte, né, de uma estratégia, né, de gerenciamento da imagem de uma marca é você mapear possíveis problemas que podem ocorrer, né? Só que a gente não consegue mapear tudo, né? A Tabata estava falando aí, um acidente em frente ao lugar ao cliente dela, né?
quando que na cabeça da Tabata ia passar essa possibilidade e como lidar com isso, né? A gente tenta mapear tudo. Só que algumas coisas simplesmente acontecem, né? A gente não consegue ter o controle, e aí as meninas estão falando aqui da necessidade de um planejamento, de manter a calma, né? Mas ao mesmo tempo precisa de uma certa agilidade. Agora, como que a gente faz quando a gente mesmo causa essa crise de imagem, né? Porque, assim, existem situações que não estão na nossa mão, existem situações que acontecem, por exemplo, um produto que veio com defeito, aí foi um problema do fornecedor, porque, assim, a gente tem níveis de problemas aqui, né, gente? A gente tem aquele que a gente não está na nossa mão, que a gente nem imagina que pode acontecer, tem aquele que é um fornecedor, ou um cliente, ou um terceiro nessa história, mas tem situações que são causadas dentro da própria empresa. E a gente viu um exemplo aí recente até da Reserva, que foi, né, um caos, né, em relação à vitrine que eles fizeram com o manequim. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho aí, não sei se vocês querem comentar desse caso específico, o que vocês acham, mas assim, foi uma ação interna da empresa, que a empresa mesmo fez, mas que não deu certo e virou uma giga crise aí. Sim, eu queria falar, Kaline, porque tem algumas pessoas aqui pedindo também, fala dos cases Farm, Amissima, Zara, não sei o quê. Exato. Eu acho que tem a ver, assim, com isso que você trouxe agora da Reserva, porque é sempre a mesma coisa, né? O dia a dia, gente, de uma empresa, né, de um planejamento ali de marketing, execução, operação daquilo, é uma grande loucura, assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e aí é mercado, e você precisa ficar olhando para os concorrentes também, aí você tem que ficar vendo o que está sendo feito, onde você precisa alcançar, e aí tem os seus próprios objetivos, que você também precisa estar ali de olho, mapeando eles, enfim, e aí você tem que alcançar aquele cliente, então você tem que ter um time, assim, próximo dessas ações e desses planejamentos que seja muito antenado, assim, e que seja muito questionador. A gente precisa começar a questionar os nossos próprios passos, as nossas próprias ideias. Porque a gente acha que a gente teve uma ideia e que a gente descobriu o mundo com essa ideia. E aí a gente vai e apresenta para todo mundo e a gente conta com tanto amor, e aí todo mundo, nossa, que incrível, essa ideia vai ser show. E a hora que a gente joga isso lá, né, para fora da empresa, onde ninguém está pensando na empresa, mas é mais um consumidor que já viu outras coisas e que está olhando para aquilo e que tem outras referências muito diferentes das suas, bate de um jeito que você nunca imaginou. Então, uma coisa que a gente sempre tem que trazer, né, para o nosso planejamento é esse olhar crítico, sabe? Fazer, vou usar até um termo aqui, talvez um pouco pejorativo, mas aquela questão do advogado do diabo, sabe? Que você precisa se colocar ali numa posição de problematização em relação às ativações que você faz. Então, nesses casos, assim, seja Zara, seja Farm, seja Amissima, enfim, quando é uma questão muito de comunicação, assim, né, que a coisa já está pronta, você vai divulgar, cara, questiona, entendeu? Será que eu tenho que fazer isso? Será que alguém se machucaria com essa frase que eu estou escrevendo? Com essa foto que eu estou tirando? Será que, assim, quando a gente vai fazer campanhas, a gente passa o dia inteiro ali fotografando, às vezes embaixo do sol, o dia inteiro, é muito cansativo, porque tem todo o pré, e aí o durante e tal. Cara, é o tempo inteiro caçando ali pelo em ovo, sabe? O tempo inteiro, gente, essa foto. O que tem alguma coisa de errado nessa foto? Ela pode segurar essa flor desse jeito? Ela pode segurar isso em cima da cabeça? Ela pode dar a mão? Ela pode pôr essa roupa branca? Ela pode estar aqui perto desse lago? Ela, sabe? Tipo, tudo é passível, assim, de um questionamento. Então, questiona, pergunta para o time, faz com que todo mundo que esteja ali, a própria modelo, né? Então, assim, o time de VM, no caso da Reserva, o time de VM divide com marketing, divide com branding, divide com financeiro, sabe? Assim, com pessoas que olham para outras referências. Então, se comunique entre a empresa, sabe? Para que todo mundo possa trazer a sua perspectiva em relação a esse projeto e questione em cima desse projeto, não só em relação a resultado e ao quanto esse projeto vai ser incrível, legal, instagramável, mas que tipos de problema esse projeto pode trazer. Se ele existe qualquer possibilidade dele ser questionável, dele machucar alguém, corta, senta, faz o básico e lapida isso daqui.
entendeu? Não lança uma coisa se você tem um mínimo de dúvida, um mínimo de questionamento em relação a isso. E vai atrás de conhecer, quem você acha que pode machucar? É uma comunidade específica? Pergunta para essa comunidade como ela faria no seu caso, sabe? Traz a pessoa para perto. Isso é cocriação, isso é colaboração, sabe? Isso é fazer uma coisa que realmente é do futuro, é do agora, é moderno, entendeu? É você conseguir integrar as pessoas para perto e fazer o seu negócio mais participativo, mais próximo, mais humano, sabe? Então, ao invés de sair correndo, fazendo a sua grande ideia, questione ela, apresente ela para todo mundo, divida com os times, divida com a pessoa que você tem em casa, se você tiver com quem dividir, sabe? Traga outros olhares e se pergunte, né? Se realmente aquilo está redondo. O pessoal está comentando da posso questão só da complementar? né? Claro, lógico. É relação até essa questão. Eu acho que em posição de empresário, de gestor, você como um dono de uma empresa, você precisa ouvir também os seus colaboradores, né? Não chegar com aquilo, olha, vai ser assim e ponto. Eu acho que isso até que o pessoal está falando aqui de ter diversidade dentro da equipe para pessoas olharem, né, para tudo isso. Eu acho que como gestão, a gestão também precisa dar essa liberdade, porque eu já, por exemplo, trabalhei em empresas, é assim, é desse jeito e vai, entendeu? E aí, para dar um problema, é 1, 2, né? Vicky, quer comentar? Não, eu queria até lembrar a frase, eu vi também, que acho que a Vanessa Jabur comentou aqui no chat, a questão de, poxa, mas será que ninguém percebeu que ia dar isso, né? E existem muitos casos recorrentes, né, de tipos de polêmicas que já aconteceram há muitos anos e continuam acontecendo. Então, vem, às vezes, essa questão do olhar acostumado, a pessoa está ali na marca e o pessoal deixa passar. E também, assim, acho legal que aqui a gente vem de um mundo de assessoria, também trabalhando em assessoria, é uma ótima escola em questão de crise, né, que a gente vê que tem que, às vezes, pensar no pior. Eu tive uma chefe muito especial que ela ensinou a questão de pensar mesmo no pior. Às vezes a pessoa enxergava ela como pessimista, mas na verdade não é que ela estava pensando no pior que ia acontecer, mas para não deixar aquilo acontecer, né? Então, muitas agências de PR têm essa questão de uma equipe de crise, então pessoas que não necessariamente estão envolvidas em todos os projetos e justamente vão ter aquele olhar novo sobre algo que vai acontecer, para ver se está tudo certo, se não bate contra, né, alguma questão, porque hoje os temas de polêmica são diversos e pode acontecer realmente, são infinitas as possibilidades. Mas, por exemplo, para a moda, hoje em dia está muito forte a questão de política, a questão de diversidade, a questão de, enfim, pele de animal, que ainda existe, é uma coisa recorrente depois de tantos anos. Então, enfim, são muitas as possibilidades e essa questão de um olhar de fora, a gente está sempre atento, não acostumar. Exato. Eu acho que todos esses casos, né, gente, né, o pessoal pediu para comentar aqui, né, a questão da Farm que a gente teve, né, a própria Reserva, teve a Osklen com o caso das máscaras lá no começo da pandemia, né, que vendia as máscaras por um valor alto, né? Então, quer falar, Vicky? Não, só ia comentar também da Zara, que teve, assim, com recorrência a questão de diversidade, né, como tratar funcionários e também tratar, principalmente, né, o público, o consumidor. Então, isso aconteceu dentro de meses, 2 casos, se eu não me engano. Então, empresa global, gigantesca. E aí o que acontece, né? Eu acho que realmente tendo essa visão, né, um pouco mais diversa, e aqui a diversidade, quando a gente fala de diversidade e inclusão, em todos os sentidos, é disso que o pessoal estava comentando, de olha, vai pedir a opinião que a Marília falou, pede a opinião do financeiro, conversa com a pessoa do outro departamento, mas trazer à tona essa ação, apresentar essa ação para diversos departamentos da empresa, mas também ter uma equipe diversa, ter uma equipe, né, de diferentes, com pessoas de diferentes classes sociais, diferentes raças, né, orientações. Então, assim, precisa realmente ter essa equipe multi aí, né, para justamente testar as ideias, né, pra gente, porque a gente fica viciado num olhar, né, porque a gente tem o nosso contexto, o nosso histórico, né, então o nosso olhar, e aí a gente às vezes não consegue olhar o outro, né. Então, eu acho que é bem isso, né? Agora, pessoal, a gente consegue evitar uma crise de imagem? É possível evitar só com essa questão da diversidade? Tem outras formas da gente evitar esse problema? O
que vocês acham? Vou Bom, deixar Eu acho que... desculpa, pode falar, Vicky. Não, só vou comentar, acho que a resposta é muito curta. Não, não tem como evitar. Não existe uma regra, não existe um padrão, não tem como evitar, e é justamente porque nós somos humanos e estamos ali sujeitos a erros. O que a gente pode fazer é justamente, né, o que a gente já conversou um pouco. Então, a gente pode pensar em ocasiões que podem acontecer, ter equipes de crise, ou enfim, a gente estudar, tá sempre atento, né? O que de fato pode acontecer, mas a gente não consegue evitar, não conseguimos. Eu ia dizer a mesma coisa, mas no sentido de que quando é para acontecer a crise, ela vai acontecer. Então, mas eu acho que evitar é muito sobre aquela antecipação que a gente estava falando, né? Prever, sabe? Se programar. Então, deixa organizado esse planejamento, né? Pensa direito com quem você quer falar, que forma você vai falar, como isso vem, assim. Mas, às vezes, não depende só de você, né? Depende de muitos outros fatores. E isso que a Vicky falou é uma coisa super importante também, que as pessoas, elas olham para as marcas, né? Como se elas fossem instituições, assim. E, gente, as marcas são feitas de pessoas, sabe? São pessoas trabalhando ali, são pessoas que digitam a sua legenda que você está lendo ali no Instagram, sabe? Então, a gente esquece disso, né? Como consumidor, assim. A gente coloca a marca ali num degrau como se fosse muito diferente da gente, mas não, né? Inclusive, assim, as marcas hoje, elas são os nossos novos veículos de comunicação, né? As marcas, elas dão a letra. A gente faz muito assim, na ida, por exemplo, a gente se propõe muito, né, a ser propositiva. A gente propõe muitas novas ideias, a gente propõe pensamentos, novas formas de pensar, essa questão do consumo consciente que a gente super fala, a gente traz várias ideias relacionadas a isso, a gente faz ali quiz e tal, e questiona as pessoas e pede a opinião das pessoas em relação a isso também. Então, as marcas, elas começam a ganhar corpo e elas passam a se simplesmente marca para autoridades, né, naquele posicionamento, naquele propósito, naquele assunto. Então, a gente tem que olhar muito para isso, assim. E eu acho que não dá para evitar, mas dá para você resolver, sabe? E resolver é humanizar, entendeu? É mostrar para as pessoas que, olha, gente, desculpa, a gente errou, sabe? A gente fez errado, o que a gente consegue fazer agora para melhorar isso, isso e isso, a gente está aqui dando o nosso melhor, mas mostrar que aqui por trás desse logo, né, tem um time, né, de pessoas que têm as suas próprias vidas, os seus problemas, que estão ali trabalhando, tentando dar o seu melhor e fazer com que aquela marca prospere, né, e tenha uma entrega incrível para aquele cliente final. Então, é de pessoa para pessoa, é uma troca. Então, assim como influenciadores, né? Então, não é uma coisa que, sei lá, a gente vê, o que a gente vê nas redes sociais, acho que a Tabata pode super entrar aí também, me cortar se ela quiser nesse assunto, mas a gente vê o que os influenciadores querem mostrar. A gente não sabe o que se passa dentro da casa deles, que eles também têm problemas, que eles também têm situações. Então, eu acho que falta também, assim, um pouco de empatia em relação, sabe, às redes sociais, assim, e aos conteúdos que são consumidos por nós, assim. Acho que a gente precisa também ter esse olhar, sabe? Eu acho que isso ajudaria muito a realmente entender o que é de verdade e o que realmente é de mentira, sabe? Naquilo que a gente consome ali como comunicação. Eu acho que a Má falou tudo e em relação a exatamente isso. O influenciador, ele posta recortes da vida dele, né? Ele não sai, enfim, por mais que às vezes é um reality show, mas não é um reality show de 24 horas como um BBB, por exemplo. A gente até teve a oportunidade, a gente ia cuidar de uma pessoa que ia estar nessa edição do BBB e por muitas vezes, muitas, eu sentei e falei, gente, será que é isso? Porque assim, hoje o BBB é palco de cancelamento, né? A gente teve vários casos onde as pessoas, sei lá, uma Jade Picon, na minha opinião, de telespectador, eu não acho que ela fez nada demais a não ser uma jogadora e com a estratégia dela, mas, gente, 84% na eliminação, e aí as pessoas falam, então, assim, você que vai estar do outro lado para gerenciar uma rede social de um BBB, cara, você tem que pensar muito, porque, assim, são pequenos detalhes, pequenas falas, e é basicamente o que eu falei. Trabalhar com uma pessoa que está no BBB é praticamente viver gerenciando crise, porque cada dia é uma coisa,
né? Então, e do outro lado, gente, são pessoas, né? Assim, eu quando eu tô ali na minha rede social, sou uma pessoa, eu erro, eu tenho problema, eu não tô todo dia feliz, né? Acho que ninguém é perfeito. Então, eu acho que também pra gente que tá desse lado de influenciador, é um pouco cruel o que anda acontecendo, né? Óbvio que tem casos que, de fato, realmente a gente... a pessoa, né, vai passar por aquilo e tudo mais. Mas eu vejo que pelo menos, eu tento me blindar ao máximo, porque eu não sei, sabe? Eu não sei quem tá ali do outro lado. Eu não sei que se aquilo que eu vou falar, às vezes, pode machucar uma pessoa. Então, é de fato isso. Antever e antecipar esses momentos de crise. E até falando como influenciadora, pensando em marcas, cara, eu faço muita análise da marca que eu vou trabalhar. Não é só a marca que tem que fazer isso, sabe? De mapear, entender se a pessoa nunca se envolveu em crise. Eu já tive, por exemplo, crise de ter contratado um influenciador que deu problema em questão contratual, até judicial, tal. E aí você tem que resolver aquilo. Eu, Tabata, quando eu penso em trabalhar com uma marca, quando aquela marca me aciona, eu vou pesquisar, eu vou entender se tem um produto que eu vou ter que falar, eu quero testar aquele produto, eu quero usar. Eu já tive um caso que aconteceu que, assim, não foi uma crise, mas a pessoa foi no restaurante que eu indiquei, ela não foi bem atendida, e aí eu recebi um monte de mensagem, né? Então, pô, você indicou o lugar, não sei o quê. Só que eu fui super bem atendida, porque eu estava ali como uma influenciadora, e o cliente não foi. Então, isso respinga na minha imagem também, né? Então, acho que é um lugar, assim, que a gente, como influenciador, precisa estar muito preocupado e muito atento com as coisas que estão acontecendo. Ô, Tabata, essa era uma outra pergunta. Eu vou aproveitar esse gancho, né? Como que a gente consegue resolver bem uma crise de imagem, né? O que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer? Tá. Eu acho que o primeiro ponto é ser muito transparente com a sua audiência, ser muito transparente com o seu cliente, né? Passar a verdade. É o que as meninas falaram, somos passíveis de erros, então o erro pode acontecer, mas, cara, não esconda esse erro, não queira esconder isso. Então, acho que o primeiro passo é a transparência, né? O que não fazer? Acho que o que não fazer é deixar de ser transparente, né? Deixar de responder essas pessoas, por exemplo, nesse caso do restaurante. Cara, eu não sou a dona do restaurante, eu não sou a dona do atendimento, mas o meu seguidor, ele viu no meu Instagram. Então, de alguma maneira, diretamente, pô, eu fui ali, eu indiquei aquele serviço. E aí, primeira coisa que eu fiz, eu reuni todas as mensagens, eu mandei para a pessoa do marketing, falei, olha, é isso. Cara, isso é ruim para mim, tá? Porque eu fiz a indicação, eu fui super bem atendida, não tive nenhum problema, mas também entendo que talvez eu fui muito bem atendida porque eu estava como influenciadora. Eu falei, eu gostaria de poder dar uma resposta para essas pessoas. Aí ela me pediu o telefone de todas as pessoas, eu passei o telefone, eles entraram em contato, ofereceram uma cortesia. Depois essas pessoas, né, vieram me agradecer e falar, olha, Tabata, tá muito legal você ter respondido, porque muitas influenciadoras nem fariam isso. Eu falei, tá no meu papel. Se eu tô indicando e essa pessoa teve um problema, eu me sinto culpada por isso, né? Assim, de alguma maneira. Então, eu acho que é isso, é você, de alguma maneira, tentar se colocar na posição do outro. O que eu faria nesse lugar, né? E foi isso. Pô, se eu vou numa indicação de uma influenciadora e eu sou mal atendida, caramba, eu tenho que falar isso para ela, porque ela tá associando a imagem dela àquele lugar, né? Então, acho que é isso, transparência, verdade sempre, tentar se antecipar e tentar se colocar no lugar do outro. De alguma maneira, tentar ajudar aquela pessoa. Eu acho que é isso. Famosa empatia mesmo, né, gente? Eu falo que empatia tinha que ser vendido num potinho no supermercado, gente, né? Resolveria muitos problemas. Quer comentar, Marília, o que fazer, o que não fazer numa crise de imagem? Eu acho que, bom, acho que a Tabata já deu a letra assim para todo mundo. É exatamente sobre essa questão da verdade, né? Então, fala a verdade, sabe? Comunica, assim, conta ali onde é que foi que errou, sabe? Que assume essa culpa, entendeu? Não fica jogando essa batata quente para outras pessoas, ou para outras marcas, ou para, enfim, questões sociais contemporâneas, sabe? Não joga a batata quente. Pega para você, abre aquilo, seja transparente com o consumidor, com o influenciador, com a marca, o que seja, assim, e faz um plano de ação, sabe? Você tem que fazer um plano de ação para tentar reverter essa reputação, entendeu? É igual o NPS, né? Tem ali a pesquisa de NPS, de reputação da marca, tal. Se você gostou daquele atendimento e tal, se o atendimento está ruim ali na pesquisa, existe um plano de ação que não só o marketing, mas a empresa como um todo vai fazer para melhorar esse NPS.
Então, é a mesma coisa, a crise é isso, entendeu? É uma nota ruim ali, uma coisa ruim que você fez. Só que, assim, existem várias fases também, né? Eu tô dando aí uma coisa super leve, que é uma nota, simplesmente. Mas eu acho que você tem que enxergar qual foi o impacto disso e tentar reverter, trazer isso para perto, ter um time envolvido, mostrar os passos, a jornada, né, dessa reversão, desse planejamento e fazer acontecer e mostrar, prestar contas, né, para os seus seguidores ali, para os seus clientes, que você está vendo aquilo, que ele pode ficar tranquilo, que aquilo vai ser resolvido, que você está olhando e que vai chegar para ele, vai chegar melhor do que ele imaginava, sabe? Porque ele vai ter uma surpresa positiva e não mais uma surpresa negativa em relação a você, assim. Vicky, alguma dica? Só complementando então dos lados o que fazer, o que não fazer, eu acho que a questão de crise ela é muito da natureza ali de relações públicas e uma das primeiras coisas que tu aprende é a questão de você tem que se pronunciar, não se esconder. Então as meninas falaram isso, reforço em cima, é a questão de você também ter um posicionamento muito claro, porque tem algumas marcas que tentam se posicionar para falar que se posicionaram, mas ficam ali em cima do muro. E aí a questão do que não fazer, né, o que para evitar piorar uma crise, ou enfim, que ela aconteça, é a questão de não tratar cada crise como um padrão, né? Então, um jeito certinho de cuidar de uma crise. Cada caso é um caso, então realmente precisa ser estudado, sentar e, ao mesmo tempo que é muito difícil, porque você precisa agir, né, num imediatismo ali, você precisa entender que cada caso é um caso. E também acho que vale muito falar a questão de muitas marcas que acontece alguma coisa, se é publicação especialmente, tira do ar, finge que não aconteceu, não façamos isso, ou tira do ar e já publica alguma nota. Coloca a culpa no outro, né, Vicky? Ou então coloca a culpa no outro. Não fui eu, não é aqui comigo, foi ali, ó. É impressionante como ainda acontece, é justamente isso, o pessoal sabe que tá errado e continuam acontecendo casos como esse, então, não fazer isso. Gente, mas a própria resposta da reserva, assim, né? Tipo, a primeira resposta de boa parte das marcas que se envolvem em crise é assim: a gente não acha que errou, mas se vocês estão falando que a gente errou, a gente pede desculpa pelo, né? Aí quando a coisa vira gigante, não, olha, desculpa, a gente errou, aí vem todo um outro discurso. Gente. E a proporção que isso leva hoje é absurda. Então, se deixar sujeito a isso, só vai piorar a questão da crise, da sua reputação, e mais difícil vai ser. Alguém estava até perguntando, depois que aconteceu, né? Como é que a gente retoma isso? Como melhorar a imagem? Vai ser muito mais difícil se a pessoa, né, de primeira não agir da maneira certa. Então, complicado. É isso mesmo, o discurso tem que ser né? Não dá para ser um discurso que primeiro eu tiro meu corpo fora, aí eu vejo a coisa piora, aí tá bom, eu vou admitir então que errou, né? Então tem que ter. E essa era outra pergunta que eu ia fazer, mas vou fazer ela no finalzinho. Eu vou fazer mais uma pergunta antes do se existe vida após uma crise. Tá aqui anotado, eu não perdi a pergunta, que foi uma das primeiras que surgiu, tá? Só tô indo na ordem. Meninas, assim. Quando a crise ela é gerada por uma marca, por exemplo, um influenciador de uma marca, e a crise é gerada pela marca, ou a crise é gerada por um influenciador, como que a gente lida com isso? Né? Então, porque aí é um terceiro mesmo, aí a culpa é de um terceiro. Então, eu sou uma influenciadora de uma marca que se envolveu numa crise, eu sou influenciadora da Reserva, influenciadora da Farm, ou então as marcas que contrataram uma influenciadora que está lá no BBB e foi cancelada e rolou uma bafafá. Como lidar com isso? Tipo, cancela o contrato, finge que não conhece? O que a gente faz? Quer começar, Tabata? Posso falar? Bom, eu já vivi um caso assim, com uma grande Jamais, eu acho que vai ainda... Opa, estão me ouvindo? Vazou um som aí, vazou um som. Tá, eu tô ouvindo. Aí. Eu já vivi o caso com uma grande influenciadora, né? Uma grande influenciadora. E aí, assim, era questão até de questão judicial mesmo. E aí a gente optou depois, né, enfim, por não dar continuidade com a influenciadora. A gente acabou resolvendo isso de uma maneira amigável para não ter que resolver na justiça. Mas era uma influenciadora que aí que eu falo que talvez foi um erro nosso. Já existia um histórico dela em relação a crises. Então, hoje, o que a gente faz, de fato,
é mapear muito, é entender muito, tipo, quem é essa pessoa. Por isso que a gente preza muito pelo relacionamento, por eu conhecer aquela pessoa, sabe? Para saber que, assim, cara, ela não vai se envolver em polêmica, não vai ter nenhum problema, porque, de fato, depois que acontece, é bem complicado de você resolver, né? E no nosso caso, assim, foi num auge de um grande evento, a gente teve que resolver isso, teve que acalmar ânimos. Então, assim, são momentos muito rápidos que você tem para resolver. E em relação à questão do lado influenciadora, eu acho que é isso também, é você estar ali, e eu acho que por isso que é muito interessante você ter esse relacionamento com a marca para entender. O que eu não acho legal olhando de fora, e que eu já vi muito acontecer, é o seguinte, a marca, na hora que acontece isso, que o público cobra, vai lá e nossa, encerramos o contrato, não estamos mais com a influenciadora, acabou, foi um erro, nananana. A gente teve recentemente isso que aconteceu, por exemplo, no Flow Podcast, né? Gente, e aí depois passou um ano, a marca tá de novo com a influenciadora, achando que o público do outro lado é bobo, né? Então, assim, eu analiso muito isso e eu já vi isso acontecer com várias marcas que, tipo, não, encerramos o contrato e tal. Deu um ano que acabou o negócio ali, tá de volta com a influenciadora. Então, eu acho que, mais uma vez, a transparência, a verdade. Eu, Tabata, como consumidora, o que eu esperaria dessa marca? Olha, de fato, ela errou, aconteceu, mas ela é uma grande parceira, ela dá muito resultado, então estamos aqui novamente com ela. Porque senão é isso, o consumidor fica ali de bobo, né? Você vai lá, todo mundo começa a comentar, você encerra com a pessoa e depois volta. Então, eu já vi muito isso. E do nosso lado aqui, assim, é o que eu fiz como papel. Tipo, cara, essa menina na marca, ela não pisa nunca mais. E nos meus clientes, assim, o cliente pode falar, eu quero. Eu, Tabata, não vou lidar diretamente com esse caso. É isso, assim, é uma pessoa que, tipo, eu risco da lista, eu não vou trabalhar mais, entendeu? Acho que é isso. E aí, Vicky, e vocês aí na LTK? São exemplos parecidos e também essa questão que a gente vê que muitas marcas também se preocupam hoje, essa questão de entender se a gente já tem esse trabalho, justamente como eu falei, né? Todo mundo que a gente aceita, a gente analisa os perfis, então é um trabalho muito criterioso. E aí também essa questão de entender se os valores da marca estão alinhados também com os da influenciadora, que também a Má falou isso lá atrás, então isso é muito importante para fazer sentido. E aí essa questão de se a polêmica acontecer, é a questão de realmente o posicionamento. Então, se a marca ali, a questão que a influenciadora se envolver numa polêmica, a marca tem que dar esse posicionamento, como a Tabata comentou, essa questão de se for continuar a parceria, o porquê, mas justificar que de fato ela errou, enfim. Então, sempre tem que ficar muito claro isso. E, enfim, é complicado. Então, agora vem a pergunta que eu ia fazer, que é a pergunta, inclusive, de uma das pessoas aqui, né? Se existe vida depois de uma crise de imagem, né? A pergunta está até assim, ó, depois de uma gestão de crise que a marca perde a reputação pela imagem negativa que se criou em cima dela, como retomar essa marca por um lado mais positivo, né? Novamente, tem um beabá do que fazer nesses casos mais críticos? Ou seja, dá para ser descancelada a marca ou influenciadora? É um processo. Pode ir, manda bala, Vicky, que você tá aí. É um processo longo, com certeza, porque justamente acho que a gente aprende de muito novos, assim, a questão de confiança, né? Então, a relação do consumidor com a marca, o influenciador com a marca, enfim, entre eles é a questão de confiança. E se a gente quebra aquilo, é muito difícil de reconstruir, leva muito mais tempo. Pode ser feito, pode acontecer, temos exemplo disso, mas existe muito esforço dessa parte de planejamento, se manter fiel do começo ao fim, do posicionamento, a transparência, tudo que a gente já falou até aqui, existe sim essa possibilidade, mas é um comprometimento muito grande. E algumas marcas estão propensas a isso, né, a se comprometer e outras não. A gente vê por aí. O que você acha, Marília? Eu acho que são casos e casos, assim, porque depende muito do tamanho, né, dessa crise. Do impacto que isso vai ter na vida das pessoas, enfim, em relação à marca, sabe? Eu acho que tem coisas que nunca vão ser esquecidas. Por mais que a marca tente, assim, né, ainda se reposicionar e tal, vai ser muito difícil, ela vai ficar ali struggling, né, assim, vai ser muito complicado.
Mas tem casos que é isso, gente, são as dores e as delícias de trabalhar na internet, né? De você fazer uma reputação e fazer uma imagem na internet, assim, porque ao mesmo tempo que é tudo muito compartilhável, é tudo muito rápido, assim, você tem que agir, sabe, no mesmo segundo, é 24 horas, né? Dura 24 horas, porque amanhã já vem outra, e aí depois já vem outra, aí já aconteceu outra coisa, aí questões políticas, e aí, enfim, vira ali, quando vê ninguém já lembra mais o que aconteceu, assim, sabe? Então, eu acho que depende muito do tamanho, né, desse impacto, dessa crise, e do quanto isso está causando ali na vida das pessoas. Tem coisas que vão perdurar por mais dias, mais tempo, a gente não sabe o quanto, e tem coisas que vão passar, que vão acontecer, vai ser um boom, assim, e depois aquilo vai passar. Mas eu acho que existe vida, sim, assim, para a maioria dos casos, tá? Eu não acho que seja o fim, porque é isso que a gente estava falando sobre empatia também, sabe? Vão ter pessoas que vão julgar isso de uma forma muito mais dura, muito mais selvagem, e vão ter pessoas que vão julgar isso de uma forma muito mais matemática, sabe? Assim, que vão olhar com outras perspectivas e que aí, passado um tempo, dependendo também de como foi esse reposicionamento, quais foram as atitudes, né? Essa prestação aí de contas, dá para ter, sim, uma segunda chance. Eu, como branding, assim, das marcas, eu não sou a favor de ficar passando pano, mas, ao mesmo tempo, eu não sou a favor do cancelamento, assim, em geral, sabe? Eu acho que a gente tem que dar chance, porque é isso, tudo é feito de pessoas. Se a gente consome aquilo, a gente consome como pessoas. Se a gente olha para isso, a gente olha como pessoas, e são pessoas por trás das marcas, dos conteúdos, das plataformas. Então, a gente tem que ter ali também um jogo de cintura de empatia e de entendimento também dos casos e do peso de cada coisa, sabe? Para realmente, assim, não existe receita. Não tem receita. Não existe um beabá que você vai fazer, faz isso que funciona. Não tem. Até porque cada marca opera de um jeito, fala de um jeito, então cada crise vai bater de um jeito para ela, sabe? O público vai ver de um jeito diferente. E pode ser que até nesse reposicionamento ela conquiste um outro público, uma outra coisa que ela vai formar um outro caminho que vai ser melhor ainda para ela. Então, talvez ela ter errado vai fazer dela ser uma pessoa melhor, sabe? Assim, ser uma marca melhor. Então, eu acho que a gente tem que olhar para o defeito como efeito também, sabe? E parar de ser tão canceladora, assim, de tudo o tempo todo. Errou, tchau, X. Acho que calma. Vamos entender os fatos e saber como lidar com isso todo mundo junto? Mas tem vida, eu acho que tem vida, assim, essa é a minha opinião. Tabata, quer comentar? Veio até uma pergunta aqui de algum exemplo, né, de alguma marca que deu a volta por cima. Na verdade, eu vou até te interromper só um pouquinho, Tabata, antes de você falar, mas eu acho que, de repente, é você pensar em ações que vão resolver aquele problema. Agora, na minha cabeça, só está vindo o Nubank, né? Nubank que teve aquela crise, né? Com a diretora, né? A dona, né, da empresa que se pronunciou no programa. E aí ela fez dessa gestão dessa crise, né, desse momento em que ela falou, né, da falta de diversidade na empresa dela, ela criou um programa de diversidade interno e hoje é uma das bandeiras do Nubank, né, a questão da diversidade. Ela virou o jogo. Essa pode ser uma solução. Se vai funcionar em todos os casos, não sabemos, porque cada caso é um, né? Então, Tabata, quer comentar aí um pouquinho? Eu acho que é exatamente caso a caso. Eu vi aqui até que a Andrea falou, por exemplo, da Carol Conká. Eu citaria alguns exemplos, assim, Carol Conká, Vitube, Rodolfo, do último BBB. O último BBB, praticamente, Projota, praticamente todos eles, né, saíram meio que cancelados, assim, com risco de a reputação da imagem, enfim. Eu acho que todos eles hoje, um ano depois, conseguiram dar a volta por cima. A própria Carol Conká tá com programa, voltou a fazer show e tal, e eu acho que o caso dela foi um caso bem crítico e bem grave, né, assim, foi uma coisa bem terrível. Acho que agora a gente tem um exemplo que era uma pessoa que é o contrário e está conseguindo limpar essa imagem, é o Arthur Aguiar, que tinha, né, toda uma imagem de tipo, o cara traiu a mulher 16 vezes tal, até agora tá como queridinho ali, não sei como vai ser daqui para frente, mas tá como queridinho dessa edição do BBB. Então eu acho que existe vida sim após a crise. A gente tem esses bons exemplos de pessoas, de marcas. Agora a gente até chegou a falar aqui de Amissima. A Amissima foi super afetada
na época, né, do caso lá do trabalho escravo e tudo mais, e acho que já tiveram outras coisas, mas também vejo que é uma marca que continua aí, continua trabalhando e, tipo, tá tentando dar essa volta por cima. Então, acho que é isso, é entender, tipo, o que eu posso fazer daqui para frente. Eu não acho que a crise, de alguma maneira, vai ser apagada, né? Por exemplo, a Carol Conká. Eu não acho que as pessoas vão esquecer o que ela fez, o que aconteceu. Mas, cara, ela tem que trilhar um novo caminho. E qual vai ser esse caminho? O que ela vai fazer, né? Tipo, logo que ela saiu do BBB, começou a usar roupa clara, não sei o quê. Então, acho que tem algumas estratégias que dá, sim, para se trabalhar e você tentar reverter isso. Acho que é isso, cara. Pessoal, a gente chegou no nosso tempo aqui, a gente precisa terminar 15 minutinhos antes, até para dar tempo do pessoal se preparar aí para o próximo painel. Mas antes, a Marília tem uma surpresa, não é isso, Marília? Tenho. Peraí, vou compartilhar minha tela com vocês. É rapidinho, Kate, que a Kate depois ela fica no meu pescoço para eu terminar no horário, olha lá. Desculpa. Eu prometo, Kate, eu prometo. A gente trouxe um presentinho aqui para vocês, então é um vale compras de R$50 para vocês aproveitarem o mundo colorido da Suki e a moda consciente da Ida. É só colocar esse código lá na hora de fechar a compra, então Suki é SPM e Ida é SPM, ele vale ali nas compras acima de R$300, eu espero que vocês gostem, que vocês curtam, e por favor, mandem o feedback de vocês também, das marcas, dos produtos aí, a gente está super afim de ouvir e co-criar, né, o nosso futuro aí juntos. Presentaço! Muito obrigada, Marília! Meninas, queria agradecer a presença de vocês, foi maravilhoso o nosso papo, amei. Muito obrigada, Tabata, muito obrigada, Marília, muito obrigada, Vicky, é sempre um prazer ter vocês aqui. Obrigada, Sensacional. Passou muito rápido. Eu falei que passa rápido. É isso, obrigada, meninas, obrigada a todo mundo que participou. Obrigada, gente. Obrigada, gente, foi ótimo. Até a próxima. Obrigada, pessoal, obrigada, Kaline. Pessoal que vai para a nossa próxima mesa de gestão de carreira, vejo vocês às 4h no link. Beijo, meninas. Obrigadão. Até a próxima. Obrigada, Kate. Obrigada a todo mundo que ficou aí com a gente. Beijão. Até a próxima.